Olá! Já virou lugar comum dizer que todo mundo precisa aprender uma segunda ou até uma terceira língua para se dar bem no mundo de hoje. Mas aprender um novo idioma é sempre complicado. Mas será que existe algum truque para acelerar o aprendizado? É o que a gente investiga nessa primeira matéria de hoje. Olha só! Você leva anos para aprender a falar, ler e escrever. É uma grande conquista. Você finalmente consegue se comunicar com todo mundo. Bom, nem todo mundo. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. E segundo a Unesco, essa gente toda usa cerca de 6.700 idiomas diferentes. E se você quiser aprender uma nova língua, tem que estudar muito. Mas por que é tão difícil aprender uma nova língua? Para entender, temos que falar do órgão que comanda qualquer aprendizado, o cérebro. O seu cérebro está sempre aprendendo coisas novas. Na infância, o processo é mais fácil. É porque o cérebro ainda está se adaptando às necessidades do indivíduo e, por isso, assimila muita informação. O mais curioso é que antes mesmo de aprender a falar, você já é capaz de identificar diferenças linguísticas. Quem explica é a professora Ana Alexandra, do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Mackenzie. Bebés apenas com alguns meses de vida, eles já reagem de forma diferente, eles já têm ativações cerebrais diferentes quando escutam a sua língua materna em comparação com quando escutam uma língua estranha. Bom, mas isso não quer dizer que só crianças podem aprender a falar inglês ou espanhol. Nunca é tarde para aprender uma nova língua. O problema é que o processo exige esforço. Sabe aquela história de aprender inglês dormindo? É pura bobagem. Durante o sono, o cérebro percebe o som das pessoas falando, mas não compreende o que está sendo dito. Por isso, aulas de idioma só acordado. E você precisa de muitas delas. Promessas de fluência em inglês com apenas 1 ano de aula também é só propaganda. Especialistas dizem que é preciso de 1.000 a 2.000 horas de estudo para você ter fluência nessa língua. Não é à toa que tem cada vez mais cursos de idiomas por aí. A busca por aulas de inglês, por exemplo, aumentou em 25% só no último ano. E os estrangeiros querem aprender a nossa língua também. E se você acha que é só a gente que sofre para aprender outra língua, fique tranquilo. Aprender português também não é nada fácil. Eu acho que é uma grande diferença entre qual que é escrever e qual que pessoas falar. Você é ser, está, tá, estou, tô, com isso. A grande dificuldade dos alunos é querer aprender um novo idioma usando a gramática da sua língua materna como base. Quando estamos aprendendo um novo idioma, normalmente nós pensamos em cada palavra antes de falar, montando frases pouco a pouco. Isso acontece quando a gente quer aprender inglês, francês ou quando um estrangeiro aprende português. Por isso, no começo, as frases saem assim. Eu querer conhecer o menina, que era filho do amigo minha. Dói pra ouvir, né? É porque quando você tem fluência em uma língua, não pensa mais nas palavras antes de falar. O seu cérebro processa automaticamente o que você fala, sem você perceber. É um processo complexo. Em uma conversa, você usa várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, mas 2 delas se destacam. Tem uma área chamada área de Broca, que é muito associada com essa questão da expressão da linguagem, que fica na região temporal, não é, do cérebro, e a área de Wernicke, que também é muito ligada com a questão da compreensão da linguagem. Se a gente pudesse simplesmente fazer um upload de conhecimento, como acontece no filme Matrix, seria mais fácil, não é? I know Kung Fu. Porque só para você ter uma ideia, acredita-se que a língua inglesa tenha cerca de 1 milhão de palavras. Como lidar com tanta informação em uma simples conversa? Só que não basta injetar o conhecimento na sua cabeça. Porque não é assim que o nosso cérebro aprende. Você precisa treiná-lo.
Veja o que acontece quando você aprende a dirigir. Seu cérebro é obrigado a lidar com várias informações ao mesmo tempo. Como usar o volante, a embreagem, como reagir a ameaças. No começo, pensamos em cada movimento, em cada ação. São várias informações que percorrem uma intrincada rede de sinapses, que são as ligações entre os bilhões de neurônios. Mas ao longo dos dias, com o treino, o cérebro reforça as sinapses e o ato de dirigir começa a ficar automático. Você repete movimentos sem pensar. O cérebro pensa por você. Isso também acontece quando você aprende a andar, a correr e a falar outra língua. É como fazer exercício. Não adianta querer criar músculos tudo de uma vez. O segredo é praticar e repetir. É por isso que os europeus se saem melhor na hora de aprender um idioma. O continente abriga vários países com línguas muito diferentes. Só na União Europeia são 23 línguas oficiais. Desde cedo, as pessoas se acostumam a ter contato com outros idiomas e isso ajuda o cérebro. É o caso de Roman, um aluno tcheco da Mackenzie. Sabe quantas línguas ele fala? Eu falo inglês, alemão, russo, tcheco, eslovaco, espanhol e agora eu estudo português. Mas essa habilidade não veio do nada. Não basta apenas conviver com outras línguas para aprendê-las. É preciso estudar e tentar entender como ela funciona. Se fosse assim, bastaria alguns anos junto com golfinhos para você se comunicar com eles. Então, qual o segredo de Roman? Eu gosto de viajar muito e por isso eu gosto de estudar línguas novas. Eu gosto de estudar um pouquinho, um ano ou alguns meses, né? E depois eu gosto de viajar e conversar, discutir. Esse é o segredo. Quer aprender uma nova língua? Faça uma imersão na cultura do país onde ela é falada. Estude com regularidade e pratique a conversação sem medo de errar. E se tiver a oportunidade, viaje. É uma ótima fórmula de estimular o seu cérebro. E lembre-se, você não aprendeu a falar português na sala de aula. Foi ouvindo, repetindo e errando. Por isso, perca o medo e ganhe o mundo. Anotou as dicas? Então, se você quer aprender uma nova língua, entre no nosso site e informe-se sobre o Mackenzie Language Center. Lá temos profissionais experientes que vão ajudar na sua formação. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e o Mackenzie Movimento volta já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo.
sabia que existem 8 bilhões de neurônios no seu cérebro? Aos poucos, cientistas estão descobrindo um pouco mais sobre o funcionamento dessa complexa rede na sua cabeça. E alguns desses cientistas estiveram para um congresso de alto nível aqui na Mackenzie sobre neuromodulação. Você sabe o que é isso? Então descubra nessa matéria. O cérebro é o órgão mais complexo do nosso corpo. Levou muito tempo para a gente começar a entender o seu funcionamento. E esse aprendizado criou um dos ramos mais instigantes da ciência, a neuromodulação. A neuromodulação consiste no uso de campos magnéticos e correntes elétricas de baixa intensidade para alterar a atividade cerebral de uma pessoa. Com essa técnica, cientistas podem criar novos tratamentos para cuidar de doenças que afetam o sistema nervoso. E foi para apresentar os mais recentes avanços dessa ciência que a Mackenzie, em convênio com a Universidade de Harvard, sediou o 6º Simpósio Internacional de Neuromodulação. Já se mostrou que tem um efeito clínico eficaz, já se mostrou que é seguro. E agora está se tentando otimizar a técnica, tentar entender quais pacientes respondem mais. A gente vai modular a atividade do seu cérebro e ela pode ser feita tanto aumentando o padrão de atividade quanto inibindo o padrão de atividade. Então, se você pega, por exemplo, num quadro depressivo em que você tem uma diminuição de atividade de algumas regiões do cérebro, a gente pode, além do tratamento clássico com medicação e psicoterapia, a gente pode pensar em neuromodulação. Você estimula áreas do cérebro para elas trabalharem, de certa forma, de uma forma mais próxima ao normal. A Mackenzie integra uma rede internacional de pesquisadores que vem apresentando grandes avanços na solução de patologias que afetam a humanidade há muito tempo. É uma área em que nós temos investido bastante pela dimensão e pela interdisciplinaridade da própria área, né? Que reúne psicólogos, reúne médicos, reúne fisioterapeutas, fonoaudiólogos, engenheiros também. Você tem uso de neuromodulação na neurologia, então estudos com pacientes com acidente vascular, com doença de Parkinson, na psiquiatria, pacientes com depressão, ansiedade. Dentro das neurociências, essas técnicas vêm a ser ferramentas complementares ao que já existe. Por exemplo, existe ressonância magnética funcional, eletrocefalografia. As ferramentas de neuromodulação, elas estão também vindo como ferramentas de estudo. Olá! Hoje em dia, para alcançar sucesso no mundo do trabalho, um profissional precisa estar sempre atualizado com as mudanças e desenvolvimentos em sua área de atuação. Afinal, vivemos em uma época dinâmica, marcada por inovações constantes e avanços rápidos em diversas áreas do conhecimento. Portanto, todo profissional deve procurar uma especialização para poder se diferenciar no mundo do trabalho e ter uma atuação mais destacada. Para isso, existem os cursos de pós-graduação Lato Sensu. São cursos de especialização nos quais os alunos aprimoram seus conhecimentos em uma determinada área, voltada para demandas específicas da vida profissional. A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece diversos cursos de especialização que abrangem vários ramos profissionais. Temos cursos em ciências urbanas, ciências da saúde, arquitetura e urbanismo, direito, comunicação e letras, engenharia, tecnologia da informação, sem falar naqueles relacionados ao mundo dos negócios, incluindo MBAs, em geral, voltados para a educação executiva. Tais especializações propiciam uma formação de alto nível, com professores experientes e com anos de vivência profissional e acadêmica. Ao ingressar em um dos nossos cursos, você dará um importante passo na sua capacitação, aprimorando-se para atuar de forma brilhante na nossa sociedade. Muito obrigado. O programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais Mackenzie em Movimento. Até lá!